Olá, pessoal! O assunto de hoje são os conteúdos de biologia celular e de genética nos parâmetros curriculares nacionais de ensino fundamental e médio. Na educação contemporânea, o ensino de ciências é uma das áreas que contribui para o desenvolvimento de uma consciência social e planetária. Mostrar a ciência como elaboração humana para uma compreensão do mundo é uma meta para o ensino. Um conhecimento maior sobre a vida e sobre sua condição singular na natureza permite ao aluno se posicionar acerca de questões polêmicas, como os desmatamentos, o acúmulo de poluentes e a manipulação genética, por exemplo. A área de ciências pode contribuir para a formação da autoestima e para a compreensão da sexualidade humana, sem preconceitos. É importante que se supere a postura que apresenta o ensino de ciências como sinônimo de mera descrição de suas teorias e experiências, sem refletir sobre seus aspectos éticos e culturais. Nesse sentido, o professor precisa ter claro que o ensino de ciências não se resume na apresentação de definições científicas, como em muitos livros didáticos, em geral fora do alcance da compreensão dos alunos. Uma notícia de jornal, um filme, uma situação de sua realidade cultural ou social, por exemplo, podem se converter em problemas de interesse didático. Os temas devem ser flexíveis o suficiente para abrigar a curiosidade e as dúvidas dos estudantes, proporcionando a sistematização dos diferentes conteúdos e seu desenvolvimento histórico, conforme as características e necessidades das classes, nos diferentes ciclos, buscando sempre a crescente autonomia do estudante. Buscando superar a abordagem fragmentada das ciências, diferentes propostas têm sugerido o trabalho com temas que dão contexto aos conteúdos, buscando-se a interdisciplinaridade, possível dentro da área das ciências naturais. Os assuntos de biologia celular e genética aparecem no PCN nos anos finais, terceiro e quarto ciclos, de forma interdisciplinar. Esses conteúdos são os de respiração celular, abordados nos eixos temáticos vida e ambiente, no eixo terra e universo e no eixo ser humano e saúde, que conta também com o tema célula. O eixo vida e ambiente busca promover a ampliação do conhecimento sobre a diversidade da vida nos ambientes naturais ou transformados pelo ser humano, estudando a dinâmica da natureza e como a vida se processa em diferentes espaços e tempos. A fim de observar a abrangência desses estudos, pode-se apontar como exemplo a questão do fluxo de energia nos ambientes, ou seja, os caminhos que a energia solar percorre até a dissipação do calor no planeta. Esse fenômeno pode ser melhor compreendido ao ser tratado de forma conjunta com as taxas de radiação solar, diferenciadas conforme a latitude, a fotossíntese, a respiração celular, as teias alimentares e as transformações de energia provocadas pelo ser humano. No eixo Terra e Universo, são estudadas a composição e a fisionomia terrestre em diferentes épocas da história geológica, considerando-se também as diferentes teorias que explicam essa história, desde as teorias fixistas até elementos das teorias de evolução e da formação e deslocamento das placas tectônicas. A respiração celular pode ser abordada como conjunto de reações químicas, comum a todos os seres vivos aeróbios, em que o oxigênio e certos nutrientes são os reagentes, e o gás carbônico e a água são produtos, juntamente com uma energia disponível para o ser vivo. Aqui, é importante se atentar que a fotossíntese não é o contrário da respiração, a qual acontece durante toda a vida das plantas, e não apenas à noite, como já foi propagado de forma errônea em diversos textos. No eixo ser humano e saúde, busca-se o reconhecimento de processos comuns a todas as células do organismo humano e de outros seres vivos também. Crescimento, respiração, síntese de substâncias e eliminação discretas. É interessante investigar e comparar as possibilidades que existem entre os vários animais para obtenção de oxigênio. Paralelamente, discute-se os processos de difusão ou transporte de gases nos organismos vivos, estabelecendo-se a diferença fundamental entre os processos de ventilação e de respiração celular,
com o apoio de experimentações e simulações. Os estudantes precisam ser informados de que a respiração celular é um fenômeno muito comum entre os seres vivos, ocorrendo entre bactérias, fungos, em todas as plantas e animais. É muito importante a compreensão da respiração celular como processo de obtenção de energia. Quanto aos níveis de organização das estruturas dos organismos vivos, é um desafio interessante para o quarto ciclo o reconhecimento do nível celular, considerando-se a célula como unidade de vida. Para isso, pode-se auxiliar os alunos comparando-se vários tecidos animais e vegetais com formas e funções diferenciadas. A organização básica das células, com membrana plasmática, citoplasma e material genético, caracteriza a unidade e sua relação no meio em que vive. Seja no tecido do qual faz parte, no caso dos pluricelulares, seja no ar, na água, no solo ou ainda no corpo de outros seres vivos, no caso dos unicelulares, as células têm processos comuns de sobrevivência, como a obtenção de energia, a produção de substâncias, a eliminação de excretas, o crescimento e a reprodução. Nos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, o objetivo do estudo da biologia é o fenômeno da vida em toda a sua diversidade de manifestações. Esse fenômeno se caracteriza por um conjunto de processos, organizados e integrados, no nível de uma célula, de um indivíduo ou ainda de organismos no seu meio. O aprendizado da biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e a compreensão de que a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características a possibilidade de ser questionada e de se transformar. É importante tratar esses conhecimentos de forma contextualizada, revelando como e por que foram produzidos, em que época, apresentando a história da biologia como um movimento não linear e frequentemente contraditório. Deve permitir ainda a compreensão de que os modelos na ciência servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos inferir. Para promover um aprendizado ativo, que especialmente em biologia, realmente transcenda a memorização de nomes de organismos, é importante que os conteúdos se apresentem como problemas a serem resolvidos com os alunos. O desenvolvimento da genética e da biologia molecular, das tecnologias de manipulação do DNA e de clonagem, traz à tona aspectos éticos envolvidos na produção e aplicação do conhecimento científico e tecnológico, chamando a reflexão sobre as relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Conhecer a estrutura molecular da vida, os mecanismos de perpetuação, diferenciação das espécies e diversificação intraespecífica, a importância da biodiversidade para a vida no planeta, são alguns dos elementos essenciais para um posicionamento criterioso. Focalizando-se a teoria sintética da evolução, é possível identificar a contribuição de diferentes campos do conhecimento para sua elaboração, como, por exemplo, a paleontologia, a embriologia, a genética e a bioquímica. Para o aprendizado desses conceitos, bastante complicados, é conveniente criarmos situações em que os alunos sejam solicitados a relacionar mecanismos de alterações do material genético, seleção natural e adaptação nas explicações sobre o surgimento das diferentes espécies de seres vivos. Noções sobre citologia podem aparecer em vários momentos de um curso de biologia, com níveis diversos de enfoque e aprofundamento. Ao se tratar, por exemplo, da diversidade da vida, vários processos celulares podem ser abordados: fotossíntese, respiração celular, digestão celular, entre outros. Estudando-se a hereditariedade, pode-se tratar a síntese proteica e, portanto, noções de núcleo, ribossomos, ácidos nucleicos. A compreensão dinâmica celular pode se estabelecer quando for possível relacionar e aplicar conhecimentos desenvolvidos não só ao longo do curso de biologia, mas também de química, física, no entendimento dos processos que acontecem no interior das células. Assim, abre-se caminho para o entendimento da relação entre os processos celulares e as tecnologias utilizadas na medicina ortomolecular,
a aplicação de conhecimentos da biologia e da química, o entendimento dos mecanismos de formação e ação dos radicais livres, a relação desses últimos com o envelhecimento celular. A descrição do material genético, em sua estrutura e composição, a explicação do processo de síntese proteica, a relação entre o conjunto proteico sintetizado e as características do ser vivo e a identificação e descrição dos processos de reprodução celular são conceitos e habilidades fundamentais à compreensão do modo como a hereditariedade acontece. São necessárias noções de probabilidade, análise combinatória e bioquímica para dar significado às leis de hereditariedade, o que demanda o estabelecimento de relações de conceitos aprendidos em outras disciplinas. Vimos que o conhecimento de biologia celular e genética nos parâmetros curriculares nacionais estão integrados a diversas outras disciplinas e trazem aos estudantes questões importantes sobre o fazer ciência, a relevância do momento histórico em que cada conhecimento está inserido e da constante necessidade de questionamento e busca de diferentes fontes bibliográficas para seu posicionamento crítico. Então é isso. Até mais, pessoal!